Fala pessoal, tudo bem com vocês? Será que o Balbuena está voltando? Sim, a possibilidade é muito grande e eu vou te contar os detalhes aqui nesse vídeo. O João Vitor já foi. E o Gustavo Mantuan? Tem treino aberto, tem apresentação, tem renovação de titular, tem jogadores se recuperando, muitas informações sobre o Timão. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, pessoal, muitas informações do Corinthians, né? O dia foi agitado depois da classificação diante do Boca Juniors, da forma como foi, o clube divulgou os bastidores, o Vitor Pereira enlouquecido lá. E como eu tinha dito já no vídeo pós-jogo, isso não é nenhuma pretensão, é porque eu senti realmente que isso aconteceu. Esse jogo, esse resultado, ele mexeu com os brios de Vitor Pereira. Ali, ele também entendeu o que é trabalhar no Corinthians. E esse é o tipo de jogo que, como eu disse, marcam campanhas, mesmo que o Corinthians seja eliminado para o Flamengo, mais lá na frente, talvez ali ele tenha tido uma pós-graduação sobre o que é ser Corinthians. E isso pode fazer diferença lá na frente, quando o Duílio e ele sentarem para avaliar a temporada, se ele quer permanecer por mais um ano, por mais um tempo, enfim, dentro de uma renovação, que eu acho que ela deveria acontecer pelo trabalho que ele vem fazendo, independentemente se ele seguiu ou não nas competições. Acho que o que ele já fez até aqui, pelo menos para mim, já garante, né, que o trabalho tem que continuar, tem que ser feito, porque os frutos muitas vezes não aparecem no primeiro ano. A gente vê muito isso na Europa acontecer, e o exemplo, obviamente, ele tá no rival, tá na esquina, né, que é o caso do Palmeiras, que mesmo sendo campeão logo que chegou, talvez hoje o time do Abel Ferreira tenha chegado na sua maturidade completa. Ou sabe-se lá se ainda não tem mais para conquistar, mas hoje a gente vê uma consistência que nem tinha lá, mesmo quando ele ganhou títulos. Então, o trabalho, a manutenção faz toda a diferença, quando ele é bom, evidentemente, né? Que é o caso do Vitor Pereira com o Corinthians. Mas ele perdeu jogadores, ou está perdendo jogadores, mas está ganhando também. Na contratação do Yuri Alberto, foram o goleiro Ivan e o Mantuan. O Mantuan era para jogar contra o Flamengo no domingo, ele vem de uma sequência de jogos, virou titular do time, um moleque muito promissor, que tem identificação com o clube, que eu sei que o torcedor não queria se desfazer dele. Mas é uma negociação que precisa acontecer, para ele também vai ser legal, ele teve um aumento de salário, ele vai jogar na Europa, num time que tem lá o Malcom, ex-Corinthians, o próprio Claudinho, ex-Bragantino, que tem enfim, olhares europeus. Ele tem só 21 anos, é óbvio que é interessante para o Mantuan também esse empréstimo de um ano. E depois de um ano a gente não sabe, né? O clube lá pode exercer poder de compra, ele pode voltar, ele pode ir para um outro grande da Europa, enfim. Mas com a lesão que ele sentiu no jogo contra o Boca, provavelmente ele vai antecipar a sua ida para a Rússia e não deve mais vestir a camisa do Corinthians. É uma pena, realmente, né? Mas seriam só esses 2 jogos contra Flamengo e depois contra o Santos na volta da Copa do Brasil na Vila Belmiro, depois do Corinthians ter aplicado 4-0 no jogo da ida. O João Vitor, esse já foi. Esse já posou com a camisa do clube, esse já assinou contrato com o Benfica, esse já assinou até 2027. Tá tudo certo com o João Vitor, vai jogar em Portugal, 23 anos, e o clube ainda embolsou 8 milhões de euros por 55% do passe, que era o que o Corinthians detinha do João Vitor, né? Os outros 45% do Coimbra, de Minas Gerais, que é um clube formador. O Corinthians embolsa 44 milhões de reais. Realmente uma quantia significativa para um zagueiro, gente, de 23 anos, porque muitos jogadores vão mais jovens, né? Zagueiro até demora um pouco mais para sair, mas para jogar no futebol europeu realmente é um valor considerável e que ajuda muito, né? Um Corinthians que está montando um elenco interessante, que está querendo investir mais, que investiu agora no Yuri Alberto, precisa fechar a conta, né? E segundo o GE, o Marcelo Braga, a meta orçamentária já foi até batida, né? Porque ainda tem as vendas aí do Ederson para o futebol italiano, ele que estava emprestado ao Fortaleza por um valor interessantíssimo, 40 milhões de reais. E o Gabriel Pereira, esse sim quis sair, forçou a saída, né? Mas era um jogador que poderia estar muito bem utilizado hoje no elenco, mas enfim, houve uma dificuldade ali de renovação, de permanência, e ele foi para a Major League Soccer nos Estados Unidos, e aí quase 30 milhões de reais. Então o Corinthians já passou de 100 milhões, já bateu a sua meta e pode inclusive vender outros jogadores. No caso, saindo o João Vitor, você tem uma dificuldade ali na defesa, né? Porque o Robson Bambu não tá agradando, a gente sabe, tem as lesões, o Bruno Mendes voltou, já tá sendo utilizado, mas aí tem o sonho de consumo da fiel torcida e também do clube alvinegro, que é repatriar, contar com a volta de Fabián Balbuena, o zagueiro paraguaio, o xerife, que foi campeão brasileiro em 2017 e que está no Dínamo de Moscou. Ele já pediu a liberação para poder
vir para o Corinthians num empréstimo de 1 ano, aproveitando aquela cláusula de guerra, né, que ficou popularmente conhecida com a liberação da FIFA para equipes, para jogadores, né, que estejam em equipes nesses países, né, tanto na Rússia quanto na Ucrânia, para poderem estender o seu contrato e conseguir liberação para jogar em outros clubes. Ele já pediu a liberação. Segundo o André Hernan, meu parceiro lá, que tem um canal no YouTube aqui muito legal, pode seguir ele lá, a proposta já está na mesa, o Corinthians já abriu os seus números e o que pode oferecer para ele dentro do teto estabelecido pelo clube. Ele agora ficou de responder. O João Paulo Capelandes, meu irmão lá da Rádio e TV Bandeirantes, disse em contato com as pessoas do staff do atleta que pela primeira vez há uma possibilidade muito maior do que nos outros momentos, que ele quer voltar, que ele comemorou muito a classificação do Corinthians contra o Boca e que o staff, inclusive, já concordou com o retorno. Então isso abre muitas portas para que o Balbuena possa voltar. E o Marco Belo, meu parceiro também lá da Rádio Transamérica, já postou que faltam apenas detalhes. E é aquela coisa, né? Enquanto não assinar, a gente não confirma. O que eu passo sempre aqui para vocês é a situação de momento. É o que está acontecendo agora. Negociação é diferente de fechado. E acho que vocês que acompanham os vídeos aqui já entendem, né? Quando a gente tem a informação do tipo fechou, cravou, bom, aí e mesmo assim, quando não é oficial, tem que, né, esperar. Mas claro que o jornalista às vezes consegue uma antecipação. Nesse caso, o que está acontecendo é uma negociação e há uma vontade de todos os lados. Ou seja, é muito difícil isso não acontecer. Pode ser que o Dínamo bote uma areia aí nessa história, mas eu acho complicado porque ele tem a autorização da FIFA para fazer isso. 30 anos ainda, depois do que o Gil jogou naquele segundo tempo lá na Bombonera, a gente se dá conta, né, como é importante a experiência nesses momentos. E ele é um cara que ainda tem muita lenha para queimar, ainda tem muito tempo para jogar em alto nível, já pensou uma dupla com o Gil e Balbuena, ou mesmo se o Gil daqui a pouco não aguentar todos os jogos, né, tem o próprio Raul aí, tem o Bruno Mendes, vai dar e o Robert Renan, né? Tem uma mudança significativa no quadro defensivo a chegada do Balbuena. Vai ser interessantíssimo. Então, só no aguardo aí, gente, pra gente poder confirmar que o Balbuena será jogador do Corinthians mais uma vez. Corinthians que tem o Flamengo no fim de semana, depois joga esse jogo de volta contra o Santos pela Copa do Brasil, e daqui um mês só a Libertadores da América contra a equipe do Flamengo também. Tempo suficiente para recuperar alguns jogadores, mas olhando num futuro próximo, vamos ver quem é que pode reforçar o time, né? Porque realmente os últimos jogos foram bem complicados para o Vitor Pereira. Bom, o Adson teve Covid, né? E pelo que a gente sabe, tem um protocolo ali de 7 dias ali da CBF, mas nos treinamentos o clube testa o jogador de 2 em 2 dias. Quando ele negativo, ele vai para o campo e continua trabalhando normalmente. O Adson, pelos meus cálculos aí, pelo tempo que ele ficou fora, ele talvez possa reforçar o time no fim de semana. Resta saber como é que tá a condição física dele também, né? Se ele perdeu muitos treinos, aquela coisa toda. Tá muito difícil, né, de pescar informações no dia a dia do Timão. O Mosquito, cara, inclusive não completou o 7º jogo, tinha o Fortaleza de olho, vários clubes interessados aqui dentro do Campeonato Brasileiro, e eu achei até estranha essa notícia, bom, não do interesse, né, mas do Corinthians cogitar liberar. Não acho que o Corinthians vá liberar o Mosquito, porque vocês estão vendo aí que para elenco precisa desse jogador. É que ele acabou tendo Covid, quando recuperou teve uma tendinite, daí estava recuperado da tendinite, mas tomou um medicamento que o clube ficou preocupado de ser doping e tudo mais, e ele não viajou para a Argentina. Então, ao que tudo indica, ele também pode estar à disposição. O Renato Augusto, ele não tem lesão, né? O Renato é um mistério, porque ele tem um desconforto na panturrilha e é óbvio que o clube está muito preocupado em perdê-lo, mais uma vez. Ele voltar, antecipar uma volta e daqui a pouco ele tem que se ausentar de novo. Então ele está sendo trabalhado praticamente numa pré-temporada ou numa intertemporada para que ele volte 100% a pleno, porque já quando ele lesiona, vocês lembram, o Renato já não entregava muito tecnicamente, muito diferente do ano passado, em que ele estava voando, se falava até nele na Copa. De repente, nesse ano, ele vive uma fase técnica não tão boa, que pode ser por conta de um desgaste. Então, o clube está trabalhando muito calmamente com ele para que ele possa voltar. Ele poderia até ter viajado para a Argentina, mas se ele não tiver 100%, tem um protocolo a ser seguido pelos fisiologistas lá do clube. Então, a gente tem que esperar para saber quando que o Renato vai poder voltar. E o William, né, tá se esforçando muito, chegou a viajar para a Argentina, mas não tinha condição pelas dores que ele está sofrendo. Acho bem difícil. Acho que o William é um jogador que, assim como o Renato, o clube vai ter muita calma com ele.
só quando ele tiver assim 100, 150% recuperado para ele poder entrar em campo nos jogos decisivos que o Corinthians vai ter ali na frente em todas as competições, né? Tanto no Brasileiro, quanto na Copa do Brasil, quanto na Libertadores. Pra gente fechar, gente, tem duas informações ainda. Tem a renovação do Duqueiroz, muito importante, porque ele já tinha recebido uma proposta de 8 milhões de euros do Torino da Itália. O meu timão descobriu que era o Torino, né? Essa informação não tinha sido vazada ainda. Parabéns pra rapaziada lá. 45 milhões de reais e o Corinthians recusou. Entende, obviamente, né, que ele pode ser vendido por um valor maior. Além de hoje ele ser uma peça fundamental. Pra mim, olha, tem sido dos melhores jogadores do time, se não o melhor, o mais regular. É que depois da classificação contra o Boca a gente fica, né, com o Cantillo fazendo uma sombra, o Cássio aqui e tal, mas o Duqueiroz, sem dúvida nenhuma, especialmente quando ele jogava com o Maicon, né? Meu Deus do céu, ajeitou o time, ajeitou o meio-campo do time. E aí renovou até o fim de 2025, estendeu mais um ano o contrato, tem aquela valorização, porque hoje está sendo um jogador muito importante. E aí, e além dessa proposta do Torino, ele já tinha recebido sondagens do Lyon e do Benfica. Então é um jogador que fatalmente vai sair, espero que não nessa janela, mas ali na frente. E nesta sexta-feira tem um treino aberto, cara, na Neoquímica Arena. Putz, eu acho isso tão legal, porque a sinergia entre clube e torcida é muito forte no Corinthians, né? E quando tem um jogo fora, assim como foi contra a Bombonera, só alguns puderam estar lá, né? E o torcedor aqui que comemorou, soltou foguete e tal, no sofá, sofreu, alguns deles poderão estar lá para abraçar o time, para poder, enfim, exaltar essa classificação tão heróica como foi lá em La Bombonera. É exclusivo, mas é gratuito para o sócio fiel torcedor. Esse torcedor consegue, enfim, estar nesse treino que está marcado para 19h30, mas a partir das 5 da tarde os portões já serão abertos e a partir das 7 da noite o clube deve anunciar algumas coisas, entre elas Yuri Alberto, que já tinha marcado, né, como no dia 7, a sua apresentação oficial para a imprensa. Ele vai dar uma coletiva, mas também vai dar um alô para a galera presente lá no estádio. Uma coisa que a gente não costuma ver aqui, né, e que na Europa é muito comum nas grandes contratações, né, os jogadores chegando no estádio lotado, aquela coisa toda. Vai ser muito bacana de ver e isso vai dar um gás para os caras também nas vésperas de um jogo contra o Flamengo, que é importante sim, porque o Palmeiras vai querer voltar suas atenções pro brasileiro, vai querer disparar, tem o Atlético Paranaense, tem o Inter, tem o Atlético Mineiro chegando, tem muita concorrência agora. O Corinthians, só tava o Corinthians ali atrás do Palmeiras, chegou a ser líder, depois só ele ficou atrás, o pelotão agora chegou. Então esse jogo é importante. E aí vai ter uma prévia, né? A gente vai ter uma prévia do que pode ser, acho que com times diferentes, escalações diferentes, mas enfim, do confronto pela Libertadores da América. Flamengo e Corinthians na Libertadores. Só isso, meus amigos. E aí, o que vocês acharam de todas essas informações? Passeio diário do Timão a Limpo aqui. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!